Boa noite! O tema é interessante, eu acho, né? Quem que não quer entender um pouquinho mais a respeito de crise conjugal, mesmo para aqueles que estão bem no casamento, que estão numa fase boa, eu acho que é importante porque todos nós vamos passar momentos onde a vida vai exigir da gente um certo grau de resiliência para lidar com as coisas do dia a dia. Eu confesso para vocês que quando eu fui para decidir o tema central, gente, eu falei, o poder de lidar com crise afetiva, não. A arte de lidar com crise afetiva também não. Aí quando veio a ideia, a sabedoria de lidar com as crises afetivas, eu acho que já dá para entender o significado, porque ter sabedoria é uma coisa tão difícil para nós em alguns momentos, né? É muito fácil você ser querida, ser doce, ser amável, quando o seu marido, o seu namorado é gentil, suave. Agora, exige da gente uma força extra quando a gente percebe que, de repente, você se frustra, de repente a coisa não é do jeito que você quer, e aí você tem que acionar uma força extra para você lidar com as situações do dia a dia. Não é verdade? Bom, só para eu entender aqui, só levanta a mão quem é casado, só para eu ter uma noção do perfil aqui. A maioria é casado, ok. Quem está namorando, só para eu saber. Ótimo, beleza. Quem aqui passou por algum divórcio? Tem bastante também. Quem já enviuvou? Espero que tenha poucas, e tem bastante também, né? Gente, hoje aqui, primeiro que eu tenho que agradecer a presença de vocês, porque com frio e chuva, quem que quer sair de casa, né? Que nem a outra vez que foi no mês de julho. Eu agradeço a Deus, porque eu imagino o desejo do coraçãozinho de vocês por estar desejando ser melhor. E hoje, eu não dou aula de inglês e também não dou aula de hebraico, mas hoje vocês vão aprender duas palavrinhas que tem a ver com essas línguas. Eu queria apresentar para vocês esta coroa. Esta coroa, eu queria que vocês repetissem comigo o significado dela. É Keter. A palavra coroa significa Keter. E a coroa, ela não vai ser a mesma coisa até o final da palestra, porque tudo que a gente vai falar hoje circula em torno dessa coisa que até hoje eu nunca tinha dado bola para ela. Eu fui dar bola esses dias que eu fui no aniversário de criança, da filha da Rafaela, e daí eu falei, tem uma coroa para mim, porque eu consegui agora entender o que é o significado de uma coroa. Porque a palavra de Deus fala assim, que quando a gente busca, Ele nos coroa com sabedoria. Olha que coisa mais linda. Ou seja, significa que essa força não vem da gente. Porque é muito fácil quando você está na parte boa do casamento. Agora, quando você está na dificuldade, você tem que lidar com diferenças de temperamento, você tem que lidar com uma pessoa que se queixa das tuas características, você também não gosta de algumas características do outro. E eu acho que sempre vai ter um momento na vida de um casal onde ou o homem vai se desconectar e a mulher precisa estar atenta para fazer ele voltar naquilo lá, ou vai ter momentos onde a mulher vai fazer esse movimento e o homem precisa perceber, senão ela também se desconecta dele. A outra palavrinha que eu queria ensinar para vocês, e agora é em inglês, vocês vão repetir comigo. Líder de torcida em inglês significa cheerleaders. Repita comigo, cheerleaders. Agora repita comigo, como é que é coroa? Keter. Eu quero contar para vocês porque que eu trouxe esse pompom, porque ele teve um significado muito pessoal na minha vida há 2 meses atrás. Eu contei para vocês que eu tinha ido fazer a viagem de estudos, né, na área de sexualidade de casal.
E lá nos Estados Unidos eles têm, toda a universidade, eles têm o grupo lá que joga beisebol, né? E nós chegando um dia para a aula, eu e minha irmã estávamos juntos, que ela viajou comigo, e a gente olhou todo aquele grupo assim, e aqueles rapazes se aquecendo para jogar. E aí a gente olhava aquelas meninas empolgadas e tal, e a gente queria tirar foto. E depois, conversando lá com elas, a gente foi entender como é que era o esquema da cultura das cheerleaders dentro dos Estados Unidos lá. Se vocês veem aquele... Todo mundo já viu aqueles filmes americanos, que a pessoa está lá e aquelas meninas estão torcendo na escola, na universidade e tal. E eu falo para vocês que aquilo me impactou. Eu, como profissional, fui lá, aprendi, ótimo. Agora, eu, Karine, esposa, mulher, eu voltei, eu lembro até agora, eu estava voltando, descendo para chegar aqui, eu falei, eu quero ser uma cheerleader na minha casa. Sabe por quê? Porque eu descobri que lá nos Estados Unidos eles treinam as meninas desde os 4 anos de idade para elas estimularem os maridos, os meninos. Alice, você morou lá 10 anos, né? Vem aqui. É assim que funciona lá? Você morou lá? Pode vir aqui. Ela fica com vergonha. Ela fala no início e agora de lá. Eu quero que você explique. Para ser uma cheerleader, você tem que tirar nota A, né? Elas são treinadas, não é tão fácil. A gente olha nos filmes que é todas aquelas meninas bonitinhas. Eu achava que era só ter corpo bonito. Não funciona assim lá. Como é que é um pouquinho? Então, elas têm que ter nota A, tem que ter o corpo bonito, lógico, magrinha. Elas têm que participar de ginástica olímpica para ter aquelas habilidades que elas têm, que sobe no colaborador, no cara que ajuda elas. E principalmente tem que ser A na escola. A significa de 9,5 para cima, 9,5 para cima. Olha que legal. Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso. Elas, desde os 4 anos de idade, sendo dirigidas a estimularem aqueles rapazes. Ah, tá. O importante é que não são todas que conseguem isso. E aí eu fico me perguntando se a gente tem feito esse papel nos nossos lares. E mesmo aquelas que são namoradas ou que já passaram por algum divórcio, alguma coisa e tal, a gente se convida a pensar, porque não é sempre que você vai ter a habilidade de ser uma cheerleader na sua casa, né? Quem tem filhas mulheres pequenininhas precisam, desde agora, começar a injetar na cabecinha delas a importância de ser alguém que acompanhe esse marido, né? Que visualiza a vida com ele. E eu acho que muito vem dessa cultura. Por quê? Que eu quero falar para vocês que a coroa ela tem um significado especial. Simplesmente porque ela fez parte da vida de uma mulher, como a Alice colocou ali no início, chamada Esther, onde ela se tornou uma rainha. A palavra Esther significa escondida. Eu vou resumir aqui, porque vocês vão ver uma característica dela que eu achei bárbara. Quando eu pensei nesse título, eu confesso para vocês que eu ficaria 1 ano falando sobre ele, em vários segmentos, assim, para trabalhar com casal. Acontece que no dia a dia não existe uma regra para você seguir aqueles passos tão matemáticos, sabe? Ó, faça isso, vai acontecer aquilo. Não funciona desse jeito no dia a dia. A gente sabe como é que é. Você pode se programar, eu quero ser sábia para conduzir as situações e nem sempre a gente consegue. E com a Esther, ela foi uma mulher muito... Quem aqui conhece? Só para eu entender mais ou menos, que daí eu não preciso ficar explicando tudo. Isso, se levanta bem alto. Tem bastante gente que conhece a historinha dela, né? Ela foi uma judia, uma mulher do povo de Deus, que ela foi separada, foi escolhida para ela se tornar rainha. Então, lá antigamente, eles passavam 1 ano com tratamento de beleza até essa rainha chegar lá para o rei conhecer ela, porque eles estavam no harém, né? E ela foi preparada, ela cativou, ela era muito dócil.
ela cativou aqueles eunucos lá, que eram aqueles homens onde eles cortavam as partes íntimas, que treinavam elas para saber como que elas deveriam se portar no meio do rei. E se o rei chamasse pelo nome, ela seria escolhida. E ele se agradou dela, escolheu ela e ela foi eleita. Até a história eu resumi bem. Só que chegou uma hora que ele parou de procurar ela. Desencantou. Como é que você lida na hora que o seu esposo começa a se desconectar com você? E aí, a gente reage como? Nem sempre a gente consegue ter essa doçura, né? Você está lá, se ele chegou um pouco cansado do trabalho, se ele não está sendo muito simpático, você já olha para a cara dele e você pergunta: nossa, para que dar patada, né? Ou nossa, não precisa ser tão grosso desse jeito, eu não fiz nada para você. Será que a Rainha Esther reagiu da mesma forma? Eu confesso para vocês que ela é um modelo para mim de conduta, porque ela não reagiu. A primeira coisa que a gente deve fazer diante de uma rejeição ou de uma crise feia, porque uma coisa é você passar por crisezinha lá, eu penso isso, você pensa aquilo e a gente negocia conforme vai vivendo. A outra coisa é você estar no teu casamento onde você realmente pensa de um jeito muito oposto do teu marido e sempre vai acontecer uma coisa onde vocês não sabem como que vocês reagem. Todo casamento tem isso aí. Você não tem a noção clara. Se você briga, você já xinga. Se você ficar quieta, daí o casal já entra num estágio de saturação. E aí ninguém mais sabe como é que se conduz aquilo, porque aquilo já estressou demais o casal. Cada um vai para a sua, e aí as coisas vão acontecendo. E a primeira coisa que eu penso, que vocês vão conhecer agora ela, porque nesse meio tempo veio um cara que ela soube que era um conselheiro do rei. Ele disse para ela que eles iam exterminar com todo o pessoal dela, que seria a mesma coisa que pegar todos os italianos dessa cidade e decretar ordem assim, ó, todo mundo vai morrer. Dia tal, mês tal, e não tem o que fazer. E quem decretou essa lei era o melhor amigo dele. Então ela começou a se sentir duplamente mal. Uma porque ela estava sendo rejeitada, e outra porque, além da rejeição, ela sabia que os dias dela e do povo dela estavam contados. Tem o histórico aí, Vini? Você tem aí o primeiro vídeo? Comecem a observar, eu quero que vocês observem muito, porque como o assunto aqui hoje é coroa, quero que vocês estejam muito atentos nas vestes, nas roupas que ela está usando, tá? Quer colocar, Vini, por favor? Acho que dá para... E fazer com que o coração dele se vire contra os que lutam contra nós. Eu tive que encurtar, vocês não sabem o trabalho que deu para mim, pro Rodrigo editar esse filme, porque a gente tinha que espremer para não estender o tempo de vocês. Só que ela era uma garotinha como a gente, há alguns anos atrás, que sonhava em ser amada, sonhava em ser protegida pela figura do marido. E ela nunca imaginou que ela seria a rainha. Dentro da nossa casa, nós somos as rainhas, não somos? Só que aquele choro dela foi muito genuíno. Vocês perceberam a docilidade do olhar dela? Um olhar doce. E a reação esquisita dela, no primeiro momento, porque eu fico imaginando, para você lidar com a rejeição de um homem, é um trabalho para você lidar com as suas emoções. E essa mulher se pôs a fazer oração. Vocês sabem, a gente sempre comenta aqui que aqui tem gente, como é que aqui é de todo tipo de religião, né? Tem gente que não tem prazer em fazer oração.
Eu já fui uma mesmo que eu também não tinha esse prazer. Faz uns 8, 10 anos para cá que isso aflorou em mim. E teria mil pessoas muito capacitadas para dizer o poder que uma oração tem aqui na vida de uma pessoa, mas você sabe o que eu acabei aprendendo? Eu aprendi no meu casamento. Antes de profissional, eu aprendi executando isso na minha casa. Que existe um poder enorme quando você primeiramente coloca as coisas e os desejos do teu coração em oração. Eu não estou me referindo às coisas do dia a dia, eu estou colocando na hora de crise, eu estou me referindo excepcionalmente nesse momento. Sabe por quê? A oração e o jejum, que foi o que ela fez, a Esther ficou 3 dias sem comer, colocou as servas dela para jejuarem junto. E eu agradeço a Fer que jejuou comigo para este momento, que também orou comigo, né Fer? E ela simplesmente, nesses 3 dias, você fica com o teu físico muito enfraquecido. Só que aí é que Deus começa a te dar a sensibilidade, Ele começa a te dar estratégias para você saber o que fazer numa situação que você não sabe como você vai se comportar. Todo mundo aqui já passou por uma situação ou de trabalho, ou com amiga, ou com marido, ou com filhos, que você realmente não sabia mais o que tinha que ser feito. E ela se propôs a fazer isso daí. E uma das coisas que eu quero falar é o seguinte: nós não temos muito hábito. Só que tem momentos na vida a dois, principalmente quando esses momentos acontecem, que a gente precisa aprender a fazer isso aqui, ó. Como é difícil uma mulher ficar quieta. Como é difícil a gente ficar sem dar nossa opinião para as coisas. Se ele falou de um jeito, você vai falar, não, amor, eu acho super legal, mas se a gente fizesse dessa forma, acho que poderia ficar melhor. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala o seguinte: existe poder no silêncio. Existe poder no silêncio. E como é difícil ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque às vezes é bem mais fácil a gente criticar e descer a ripa. E aí eu quero compartilhar esses dias, eu recebi um e-mail de um marido, eu achei as palavras dele completamente bem colocadas. Ele me mandou um e-mail dizendo assim, me contando alguns relatos lá da vida dele particular, e ele falou assim: Karine, eu queria saber por que a crítica e o desrespeito das mulheres são considerados menos problema do que as tentações sexuais dos homens. E aí embaixo ele me mandou, olha, eu achei ele perfeito quando ele escreveu isso. Ele falou assim, ó: eu acho que a crítica e o desrespeito da minha mulher, ou de todas, elas são tão nocivas, só que elas são drogas socialmente aceitas. E elas são tão nocivas quanto as drogas que a gente vê por aí que todo mundo usa. Porque a minha mulher, daí ele foi relatando que ela só estava sensível ou mais sensível na época da menstruação e assim, assim, assim. E às vezes a gente está aqui pensando, mas eu não sou de criticar, eu não sou de desrespeitar, né? Agora não existe isso, porque isso é da língua da gente. A gente precisa ter domínio. Só que a Bíblia mesmo diz que a gente não consegue dominar a língua. Então, se você dizer para mim que você consegue controlar a tua língua, alguém está mentindo, ou a Bíblia ou você, porque a gente não consegue dominar a nossa língua. Você consegue ter domínio próprio, que é pensar e não falar. Mas ter domínio sobre a tua língua, só o cavalo, quando ele é dominado pela própria língua. Então, nós temos que ter controle sobre isso daí. Quando a gente fala, eu fico me convidando a pensar. Eu tive uma experiência dessa, da Esther, eu estou fazendo teste, por isso que eu quero que vocês pensem, coloquem à prova se isso que eu estou falando vai funcionar ou não vai, porque vocês vão ver o que ela fez por segundo. Depois que ela colocou em oração,
A oração, ela movimenta a atmosfera das situações. Às vezes está tudo igual, mas a atmosfera das coisas começa a mudar e a situação é que Deus começa a inclinar o coração da pessoa a favor ou contra aquela situação. E agora vocês vão perceber o que ela fez depois. Vocês vão ver o vídeo ali e observem, ela vai falar de um tal de Amã. Amã foi esse exato inimigo dela. E eu quero que vocês observem, porque tem muita mulher aqui que não gosta do amigo do marido. Observe, o que a gente faz quando você não gosta do amigo do teu marido? A mulher é doce, ela é querida. Ai, eu amo aquele teu amigo. É assim? Ai, olha, porque pelo amor de Deus, o fulano lá, ele traz esposa, como é que você quer sair com ele? Você inventa de sair com esse cara aí, ele sai para beber toda sexta-feira. Isso aí não é companhia para você. Ou aquele lá é um cavalo, aquele é grosso. É assim que a gente lida, não é? Mas vamos ver como é que a Esther lidou, porque esse tempo dela, que ela se resgatou na oração, Deus deu estratégias. E agora que vocês vão ver isso, eu quero que vocês se atentem à roupa dela. Porque a palavra de Deus disse o seguinte: ela fez oração por 3 dias e 3 noites. Depois, ela se vestiu com os trajes de uma rainha. Vocês estão achando que eu estou falando de roupa? Não. Sabe por que eu não estou? Porque em Colossenses 3,12 diz o seguinte. Quer trazer para mim? Vocês vão perceber no olhar dela. Ela é o melhor exemplo, mas eu vou só clarificar aqui para vocês entenderem. Você segura aqui o microfone para mim. Colossenses 3,12 diz assim, vistam-se de humildade, de delicadeza, vistam-se de compaixão, que muitas vezes pode ser difícil, quando você está magoada principalmente, de paciência e de mansidão. É lindo isso, gente. Quando está dizendo ali, a frase de Esther que eu mais amei foi, do livro inteiro dela foi essa, ela vestiu-se como rainha. Não é vestir só trajes de rainha. Ela simplesmente entendeu o que é vestir-se de rainha. É agir com essa humildade. Que com humildade você começa a quebrar o coração da pessoa que está em oposição a você. Ela agiu com paciência, com mansidão. Não é fácil, né? Mas observe o que aconteceu ali. Vocês pode colocar, Vini, pode fechar. Olha os trajes dela e observem a questão da coroa. Se agradaram. Olha só. É tão difícil editar filme. Eu queria que vocês assistissem esse filme inteiro. Eu tive que tirar a gente separou uma parte tão linda, falando de quem ela era, como que ela era, sabe? No início, é coisa mais linda de como é que foi aquela história dela. Aquela garota, assim, cheia de esperança, sabe? De repente sendo frustrada, sendo rejeitada pelo marido, que só trabalhava, só pensava em trabalhar. Tinha ocupação com tudo que tinha a ver referente às coisas do reino dele. E ela sozinha. E quantas noites de choro. E quantas noites sozinha, sem ter ninguém para conversar. A não ser com as pessoas que estavam próximas a ela, que não era ele. Sabe qual que é o ponto central desse momento que a gente está aqui hoje? É para entender a segunda reação que ela teve. A partir do momento que ela fez oração, tudo começou a acontecer. Tudo. E quando ela chegou, depois de um tempão que ele já havia rejeitado ela, que ele já nem procurava ela mais, ela simplesmente chega para ele e pede para ele o que mesmo que conta a história? Gente do céu!
Vamos fazer um teste aqui em um mês. Se algum marido reclamar, vamos ver se você vai ter paciência para falar, amor, eu vou fazer um jantar para você. E eu cortei uma parte aqui, porque sabe o que aconteceu? Ela chegou e ela disse, ó, venha você e a mãe, que era o inimigo, venha você e a mãe e vão jantar lá, vão ter um banquete lá nos meus aposentos, tal. E aí tá, e ele foi. Aqui eu não pude mostrar, mas chegou lá, ele falou, tudo bem, eu vim, ótimo, muito bem, obrigada. Ela primeiro amaciou o terreno, mas não fez nada. Aí o que aconteceu depois? Ele olhou, tá, e agora? Me fala aí o que você quer que eu faça, que eu vou te ouvir. Se você quiser metade do meu reino, eu vou te conceder. Aí ela fala o quê? Alguém sabe? Volte, querido, que eu quero te fazer outra janta. Ai, que paciência. Caramba, que longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É você ter longo ânimo para você suportar uma situação difícil e mesmo assim você conseguir levar com serenidade. A gente, conforme vai buscando a Deus, você começa a ter a prática, você começa a ficar menos imediatista para as coisas. E a qualidade mais linda que eu achei de Esther, que eu aprendo, e olha, Deus é prova. Eu estou fazendo testes e está sendo muito legal fazer esses testes. Quando você começa a treinar a tua capacidade de prolongar a satisfação do teu eu. Pode parecer uma palavra meio comprida, assim, ó, mas a capacidade de você prolongar a satisfação do teu eu numa hora que você quer porque quer que tal coisa aconteça na sua vida. Eu tenho um exemplo que a gente falou no mês passado a respeito da viagem de Israel, né? E daí, nossa, quando eu fiquei sabendo dessa história da viagem, meu Deus, eu falei, ai, claro que eu quero ir, meu Deus, eu nem pensei 2 vezes, tal. Mas daí eu fui falar com o Adriano, você está sabendo, não sei o quê? Ele, tô sabendo, mas ele primeiro avalia, estuda, né? Avalia todos os fatores, para depois dar resposta. Aí eu, e daí o que você acha? E aí ele, vamos avaliar. E eu, ai meu Deus, Senhor, eu vou confiar na sua palavra. Não quer dizer que quando você faz isso, toda vez dá certo, tá? Mas aí eu comecei assim, eu não vou me empolgar para não criar expectativas, mas eu vou silenciar. Eu vou aprender a silenciar. Para não ser tendenciosas. Porque nós, mulheres, achamos que a gente não tendencia. Mas nós tendenciamos. Ah, fulano é assim. Ah, sim, mas será que não seria melhor a gente fazer assado? Vamos viajar final do ano para tal lugar? Vamos, mas será que não seria melhor a gente ir para tal lugar? E aí, eu estou falando de uma palavra bonita, tendenciar, mas se eu for falar a grosso modo, muitas vezes nós somos manipulativas e não sabemos. Então, nós precisamos lidar com o nosso lado meio podre da história e que nós insistimos em enfeitar, mas a realidade é manipulação, o nome disso. E o que acontece? Eu peguei e me calei, daí, por coincidência, naquela semana eu achei um homem lá que tinha ido para Dubai, que ele tinha gasto quase metade a mais. E eu falei, eu vou contar para Adriano, porque isso é um bom argumento. Nossa, se eu falar para ele que o cara foi lá, ficou 9 dias, gastou bem a mais, e a gente vai ficar 14, pretende, né? Ficar 14 e vão gastar menos, tal. Eu falei, é um ótimo argumento. Silenciei. Aí, passou uns dias, de repente, eu vi ele fuçando para pesquisar a respeito se essa Gold Travel aí, se é confiável ou não. Que é o lugar lá de São Paulo que está fazendo a viagem. De repente, eu comecei a ver que ele estava um pouquinho mais empolgado. Até que um dia, no domingo à noite, ele falou assim, depois do culto, vamos sonhar junto? Vamos mexer lá para ver como é que é? E aí a coisa brotou. Eu acho que se fosse em outras épocas, eu não teria agido com essa capacidade de prolongar a satisfação do meu eu.
porque eu teria feito mais o meu desejo e não tanto dele. Só que nem sempre a gente age com sabedoria, né? Esses dias, sexta-feira, ele empolgado falou assim, vamos chegar, pegar as crianças, vamos num restaurante para a gente conversar, hoje é sexta-feira, e eu, vamos. Aí deu certo, fomos no restaurante, coloquei todas as crianças no Kid Place e a gente começou a conversar. E aí eu vi que ele queria contar do dia e fazer um monte de coisa, falar de coisa leve. Aí a Nenê precisou ir no banheiro, levei a Nenê no banheiro. Aí eu falei, hoje eu vou agir que nem a Esther, né? Vou ser dócil, querida, tá. Esqueci a coroa lá no banheiro. Porque daí eu comecei a perceber que eu comecei a querer resolver coisas com ele, que a gente precisava resolver até o final do ano, e que eu comecei a perceber que a conversa mudou. Ele queria um dia sexta-feira, sabe? Não estou afim de falar coisa séria. Aí eu já estava trazendo um monte de assuntos que não era adequado para o momento. Isso eu não tive sabedoria. No outro dia, acordei, ele estava chegando em casa lá e tal, e eu falei, você me desculpa porque eu não tive a sabedoria de lidar ontem com você. E aí a notícia boa é que na segunda ele chegou para mim e falou, você fez oração, né? Deu por quê? Não, você fez oração. Porque eu percebi que você fez oração porque o dia da família mudou e eu sinto que é por causa disso. E eu realmente tinha feito. Então, assim, a gente nem sempre acerta. Só que eu confesso para vocês que quando você tem Esther como um padrão, eu achei brilhante a ideia dela de poder prolongar. Você não está legal, você quer convencer o teu marido de trocar não sei o quê da sua casa, de fazer o jeito que você quer para as coisas. Tente exercitar a prolongação da tua vontade naquele momento, que foi o que Esther fez. Promoveu essa jantinha, depois chamou ela, promoveu a outra, e daí lá ela falou, olha, esse cara que você acha que é teu amigo, ele é nosso inimigo, e decretou que todo mundo ia morrer. E eu preciso que você nos ajude para salvar esse povo. E aí a consequência foi essa que vocês viram aí. Ela não foi uma consequência só de resgatar o povo dela, mas ela resgatou o carinho dele. E quando eu falei para vocês que, você quer trazer para mim, que a palavra que me chamou mais atenção foram as vestes de uma rainha, eu falo para você que quando ela colocou, deixa eu me imaginar aqui como uma rainha, só para vocês entenderem. As vestes de uma rainha. Você reage como uma. Quando você... Me ajudem aí. Está ao contrário? É. Aqui. Então eu vou repetir. Para você ganhar o teu marido, vista-se com humildade. Não adianta querer discutir, não vem querer ensinar, não vem querer dar uma de que é certa ou que tem a melhor opção, que eu acho que daí a coisa tende a piorar para o lado da gente. Ela colocou as vestes de uma rainha, tá certo aqui, pessoal? Ela colocou as vestes de uma rainha que simboliza a paciência dela. Você vai ter um monte de amiga tua que vai dizer assim, eu não tenho paciência para essas coisas não, eu vou lá e já respondo na hora. Olha a vida da tua amiga que fala isso e depois você responde e vê se ela é um modelo para você seguir. Vista-se de mansidão. Sabe o que é mansidão? A mansidão, ela é as tuas palavras serem mansas, serem brandas, serem suaves, porque à medida que você se veste como uma rainha, é Deus que honrará a tua vida. E eu falo isso porque a gente precisa se vestir, mulheres, daquilo que não morre.
a nossa beleza morre, as nossas estratégias de como lidar de forma A ou forma B também morrem. Só que as roupas, as vestes de uma rainha, ela não morre, porque ela é eterna. E quem vai conduzir isto é a Keter, é a coroa. Alguém coloca a coroa para mim aqui? Porque não estou me enxergando aqui, daí já fica... A coroa, gente, ela é o gerenciamento das tuas emoções. A coroa, ela é a representação e o entendimento de como você vai reagir numa hora de crise com a pessoa que está do teu lado. Seja com filho, seja com família, seja com quem quer que seja. A coroa, ela determina totalmente a tua capacidade de conduzir e direcionar as situações. E eu tenho uma notícia. Nós não temos a capacidade de sermos sábias, mas a palavra de Deus diz, sabe o quê? Ai, eu delirei quando eu pensei nessa palavra. Ela diz assim, ó, que quando você busca a Deus, Ele te dá um espírito de sabedoria. Um espírito de sabedoria toma conta das tuas atitudes, para que você seja uma cheerleader na sua casa. Para que você saiba ser um pilar no seu lar. Lar significa lareira, que tem a ver com ser quente. Sabia? E uma mulher que edifica a sua casa, ela é quentinha. Ela coroa a sua casa com esse calor. Tá caindo meus trajes aqui. Eu quero dizer para vocês que tem uma coisa que me move quando eu tô na minha vida pessoal. Eu tenho muita coisa para passar na minha vida. Eu acho que tem muitas mulheres muito mais experientes que poderiam estar no meu lugar falando. Mas é o seguinte, tem um dia, o teu marido era um menino cheio de sonhos. E um dia ele te conheceu. E você também era uma moça cheia de sonhos. Quem não tem marido e nem namorado, isso vai acontecer no tempo devido. Com o teu coração aquietado. E um dia, vocês vão lutar para ter uma casa. Vocês vão sonhar em ter filhos. E tem uma coisa que mexe demais o meu coração, sabe qual que é? Vocês vão saber um segredinho meu aqui. Todo dia, quando eu vou dormir, eu pego a mão do meu marido. E eu penso assim, me dá sua mão, porque um dia eu vou morrer ou você vai morrer. E eu vou sentir tua falta ou você vai sentir a minha. Porque esse é o ciclo natural da vida. Eu peço a Deus que nos dê sabedoria. Porque nós não sabemos o que nós vamos passar no dia de amanhã. Mas toda noite eu durmo e eu peço, me dá a tua mão, porque um dia eu posso não ter ela para me dar. Aí o que você está brigando hoje, gente, não vai ter valor. Daqui 5 anos, ó, tudo vai perder o valor, sabe? Porque um dos dois vai morrer lá na frente. Muita coisa é desnecessária. A mulher virtuosa, ela é a coroa do marido dela. E a mulher insensata, ela é como podridão para os ossos dele. Eu tirei meus trajes de rainha, porque como o nosso lema aqui é mulheres modernas à moda antiga, nós nos vestimos de forma moderna, mas conservamos os nossos valores antigos, né? Eu quero realmente... Você quer vir aqui, Cleusi? Porque nós estamos se encaminhando para o encerramento. Mas eu quero que vocês levem desse momento nosso aqui uma imagem. Uma imagem que para mim foi muito edificante. Uma imagem que Deus foi me guiando nesse mês aí. E eu quero ser uma cheerleader da minha casa, né?
Falando de novo, cheerleader. Como é que é coroa? Catcher. A coroa gerencia as nossas emoções, as nossas decisões e as nossas ações. Para você ser uma coroa, você precisa tomar muito chá de maracujá, que é prolongar a satisfação do eu imediato de vocês. Eu até trouxe meu maracujazinho aqui, na dúvida, vocês metem maracujá para dentro. A gente vai trocar as vestes, porque hoje eu quero dar a vocês novas vestes. Vocês não estariam aqui hoje com esse frio e com essa chuva, concordo? Se vocês não tivessem interesse de serem melhores. Hoje vocês vão sair daqui com vestes novas. Vestes de uma mulher que saiba como se portar. Veste de uma mulher que saiba se conduzir de uma forma humilde, mansa, paciente e delicada. Vocês vão ganhar uma coroa. Querem distribuir a coroa para elas? Talvez, para algumas pode parecer simples coroa. Para mim, gente, essa coroa, a partir de hoje, nunca mais uma coroa vai ter o mesmo significado na minha vida, sabe? O próprio Jesus trocou a coroa que envolvia a glória por uma coroa de espinho, para demonstrar a humildade dele, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: para ser uma cheerleader, tomara que dê para todo mundo, a gente comprou bastante. Gente, para ser uma cheerleader, eu vou dizer o seguinte para vocês. A Bíblia diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa. Só que uma mulher insensata, com as suas próprias mãos, ela destrói. Que nas mãos de vocês, a partir de hoje, possam ser trocadas um caminho de insensatez em qualquer área para um caminho de sabedoria. A palavra diz que as nossas bocas possam destilar doçura e que leite e mel sejam encontrados debaixo da nossa língua. Para você ser sábia, você precisa ser branda nas tuas palavras. E hoje eu quero também, antes de vocês entenderem o motivo do nosso encontro, eu quero tirar os meus sapatos. Porque a Bíblia também diz que a nossa conduta, os nossos caminhos, que nós precisamos usar as sandálias da paz. Sabe o que é isso? Que por onde você for, os teus caminhos, os teus passos, precisam ser caminhos de paz. Se vocês usarem os pés para paz, se vocês usarem os lábios para doçura, se vocês usarem a mão de vocês para edificar a casa e não destruir, e que acima de tudo, vocês sejam coroadas com espírito de sabedoria para saber reagir mediante as situações e as dificuldades. Vocês vão chegar no finalzinho desse vídeo e vocês vão olhar para trás da história de vocês e vão falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. E um dia a nossa coroa será trocada. Chegaremos no céu e receberemos outra coroa. A nossa coroa daqui ela é imperfeita, por isso até eu quebrei a minha em algum momento aqui. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a Cleusidete vir fazer uma oração aqui, Cleusi. Uma breve oraçãozinha, mas para que a gente possa realmente receber a coroação da sabedoria
de Deus para lidar com as situações da vida. Quando nós oramos antes de começar a palestra, eu falei para o Espírito Santo ter a liberdade sobre nós, né? E eu vou te pedir para você me dar a tua mão. Fique com a mão assim. Eu tive uma experiência de morte. Com meu esposo esse ano. E só vou dizer uma coisa. Quando eu peguei na mão dele, assim, e ele continuou com a mão estendida, sem reação nenhuma, eu falei para o Senhor, eu sempre tive esse desejo no meu coração de, desde namorado, andar com meu marido de mãos dadas. E eu sempre andei assim, eu sempre dei valor a isso. Mas quando eu vi a mão dele, sem reação nenhuma, e a minha mão na dele, eu falei, Deus, eu quero mais uma vez que ele aperte a minha mão. E hoje eu tenho meu marido de volta. Eu falei para o Espírito Santo ter liberdade aqui. E você me perdoa se antes da oração eu estou falando isso. É porque eu senti desejo no coração quando você falou das mãos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pelo teu Espírito que tem liberdade no nosso meio. E agora, Senhor, a tua palavra diz que teu filho foi para a cruz e não abriu a boca. E ele foi como cordeiro para o matadouro. Senhor, que nós possamos aprender de ti a ser manso, ser humilde, a termos a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que é santa, bendita. O Senhor nos coroou, Pai, com a tua criação. Quando o Senhor nos fez, o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor nos coroou com isso, Pai, com a tua imagem e com a tua semelhança. E é isso que nós te imploramos e te pedimos agora. Nos coroa com a imagem da tua semelhança, do teu caráter, do teu conhecimento, da tua sabedoria. Nos dá, Senhor, o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre cada uma de nós aqui. Para que possamos, Pai, sairmos daqui resplandecendo o teu rosto, Pai amado. Resplandecendo a tua virtude. Quando aquela mulher, Senhor, tocou no Senhor, do Senhor saiu virtude e ela foi curada. E nós te rogamos agora, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, que nós precisamos do Senhor para sermos mulheres virtuosas e benditas dentro do nosso lar, Senhor. E é isso que nós clamamos a Ti para cada uma de nós. Que nós possamos sair daqui com todo esse aprendizado que o Senhor mesmo nos ensinou. E possamos, Senhor, com a Tua força e no Teu Santo Espírito, sermos mulheres virtuosas dentro do nosso lar. Porque a Tua palavra diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aquela que não obedece a Sua palavra, Senhor, que rejeita a Sua palavra, a Sua sabedoria, ela é como podridão para os ossos do seu marido, Senhor. Que nós possamos ser mulheres virtuosas dentro do nosso lar. E nós só conseguiremos isso se nós estivermos dentro da Tua santidade, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do Teu Santo Espírito sobre nós. E é isso que nós te pedimos e clamamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Mesmo se você chegar em casa e teu marido falar, o que é isso? E você falar uma coroa e ele te dá umas desanimadas, não acredite, porque hoje você foi coroada por Deus, tá? Eu quero dizer que, como antes de encerrar, a gente sempre encerra com o talento de um dom. Eu quero que vocês olhem lá para trás, vocês vão ver a Marielva. Ela vai me matar, mas pode levantar. Ela é psicóloga, muito abençoada aqui nessa cidade. Ela trabalha com área de casais e família. Ela é minha madrinha, então eu nem posso falar porque eu sou tendenciosa na minha opinião.
Mas eu queria dizer para vocês que ela quer doar o dom dela e ela está cuidando de grávidas. Tem alguma grávida aqui para a gente ter uma noção? Opa, que coisa boa! Então, lá embaixo nós vamos pegar o nome de pessoas, porque ela está fazendo uma terapia de grupo com essas mulheres gestantes. Ela está trabalhando acompanhamento nutricional com a filha dela, que é a Roberta. Ela está ensinando o que se espera de quem está chegando, trabalhando todas as mudanças nessa fase, nesse ciclo de vida. Se você pensa em ser mãe, se prepare, porque o ano que vem ela vai fazer um trabalho de continuidade com isso, mas hoje o sorteio do nosso dom refere-se a esse trabalho tão bonito que ela está se propondo a fazer. Que Deus te honre, madrinha. E eu espero vê-las no ano que vem, com um dia bem caloroso, com mudança de horário de verão. O mês que vem. Eu falei o quê? Opa, gente, nossa, já estou adiantada, é que eu já estou na época de Natal já. E o tema central do nosso mês que vem vai ser poder da feminilidade. Se preparem, porque eu quero trazer fotos de mulheres famosas, bem vistas, que conservaram a sua feminilidade, não perderam a sua elegância, mas também não viraram aquilo que muitas vezes nós somos convidadas a nos tornar pela sociedade, daquilo que eles querem enganosamente injetar na nossa cabeça. Tragam adolescentes. Se você conhece adolescente que está em época de formação de identidade, abençoem a vida dela para que ela possa ouvir essas palavras. Porque a verdadeira beleza de uma mulher está no espírito doce e tranquilo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Levem a coroa e aguardo.